Boa noite, gente boa. Boa noite. Estou surpreso, hoje está menos frio e tem menos gente. Tá vendo? Vim hoje com a fé de semana passada. Mas eu aprendi com um pastor que, em vez da gente ficar chateado com quem não veio, tem que ficar feliz com quem veio, não é mesmo? Eu lembro de algumas situações em que os pastores, quando o povo não vinha, eles ficavam chateados e brigavam com quem tinha vindo. Não sei se vocês lembram, obrigado. Eu não sei se vocês lembram dessa época. Aí tu fica assim, estranho, né? Porque assim, quem tinha que ouvir a bronca não veio. E quem não era para ouvir a bronca veio. Ainda bem que aqui em Belfort Roxo isso nunca aconteceu, mas lá de onde eu venho essas coisas aconteciam, né? E eu estou só tentando ajeitar aqui a minha posição, porque quando eu estava colocando a câmera lá, era a Tereza, e eu acho que a gente não tem a mesma altura, então aí ficou pronto. Agora eu acho que agora foi. Eu acho que sim. Então, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para ver se eu estou mais perto. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o Antigo Testamento e já percorremos o Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros. Todo mundo lembra de cor, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Deuteronômio, valeu. Depois a gente foi para os históricos. Oi. Faltou ele. De novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Beleza? Depois nós fomos para os históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Legal? Então agora a gente vai para os poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos, certo? E diante do... Deixa eu ver se agora fica um pouco melhor. Diante desses livros, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que eu entendo que são pertinentes para a gente. Deixa eu pegar aqui. Por gentileza, Diácono Fábio da Silva Ribeiro, acertei? Pode pegar um estojo de óculos cinza, abri-lo e pegar o óculos, por favor? Porque se trouxer o estojo para cá, eu não sei onde eu vou colocar, certo? E aí, a gente, só de pensar, gente, que há 5 anos atrás, eu não precisava do óculos. Olha, é incrível isso. Tão pouco tempo. Mas você não veio aqui para me ouvir dizer que estou envelhecendo, né? Não foi para isso que você veio aqui. E seguindo, né, para o nosso estudo, isso aí. Então, seguindo para o nosso estudo, a gente tem aqui algumas anotações para eu compartilhar com os irmãos. E isso aqui foi extraído do material de Flávio da Silva Chaves para a Faculdade Batista que tem lá em Campos. Quanto à questão da introdução aos livros poéticos, a poesia ela faz parte da literatura bíblica, como os livros históricos, os proféticos e assim por diante. E nesse caso aqui, na Bíblia hebraica, nós tínhamos 3 livros poéticos que são Jó, Salmos e Provérbios. E qualquer coisa a gente fica sem microfone mesmo. Não sei se... Deixa eu ver, quem está mais distante de mim é a vozinha. Está dando para me escutar? E olha que eu nem gritei ainda, hein? Né? Então, sendo que
na nossa Bíblia, a gente tem também os livros didáticos, que são Eclesiastes e Cantares, que vieram da Vulgata Latina, que foi a tradução do Antigo Testamento para o latim, do Antigo Novo Testamento para o latim. A Bíblia Vulgata não necessariamente que seja uma coisa qualquer, mas o vulgar de comum. A ideia de vulgar ali era naquele contexto. E aí a gente tem 5 livros poéticos na nossa Bíblia. E na literatura de sabedoria, a gente tem algumas dicas de como a vida deveria ser. Então é como se de repente houvessem recomendações para que nós tivéssemos uma vida bem sucedida. É meio que, suponhamos que de repente você tenha chegado à maioridade e o seu pai ou sua mãe, não tinha nem reparado, o seu pai ou sua mãe queira lhe dar alguns conselhos sobre a vida adulta. E hoje a água está até no copo, rapaz aí. Me senti agora um conferencista internacional. Por enquanto sou intermunicipal, né? Caxias, Belfort Roxo, de Lopes, Nova Iguaçu. Então, a gente olha para cá e observa que é como se houvesse uma dica. Como é que você pode viver e ter uma vida feliz? Ou na mentalidade de hoje, quando as pessoas elas ouvem treinadores comportamentais, como é que eu faço para ter uma vida melhor do que a que eu tenho? Então, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, o caso, por exemplo, né, desses livros aqui, tem a intenção de dar uma dica para que a sua vida esteja numa situação melhor. E aqui, qual é a característica da poesia hebraica? À luz daquilo que a gente conhece como poesia. Geralmente, poesia para a gente tem aquela questão do ritmo e da rima. Tipo, batatinha quando nasce, né? Acho que se esparrama, espalha-rama, alguma coisa assim pelo chão. E a menina, quando dorme, põe a mão no coração. Então você percebe que há uma preocupação de tempo e de rima no final. Ou, pegando uma coisa mais rebuscada, o amor é fogo que arde, né? Acho que sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento, descontente, né? Dor que desatina sem doer. É um soneto de Camões que assim, ele vai colocando algumas rimas e ele vai colocando numa métrica de que as frases, mesmo com a quantidade diferente de palavras, fica do mesmo tamanho. Geralmente, poesia que a gente está acostumado, independentemente se a gente conhece regra ou não, na nossa cabeça, poesia geralmente está numa coisa mais ou menos assim. A não ser no caso das músicas populares, que são poesias que dizem que acho que é rima branca que se fala, que é quando a rima acho que não sei se é verso branco, né? Rima não. É quando, por exemplo, você não tem uma rima. Então você tem as frases e a coisa vai seguindo, certo? E por exemplo, aqui na poesia hebraica, a preocupação já não é essa. A preocupação, geralmente, ela reside não no som, mas no conteúdo. Então, em vez de usar aqueles artifícios literários que você olha e fala assim, caramba, como o cara pensou, né, para elaborar algo do tipo. Não, a preocupação dele não é necessariamente com isso, mas é uma preocupação com a ideia. É aquilo que a gente chama de paralelismo, onde, por exemplo, uma linha diz uma coisa e a segunda diz algo ou contrastante ou parecido. Geralmente você vai observar isso, certo? Então, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe? Então, você vai ver, por exemplo, Deus conhece, né, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ou leva à destruição ou perecerá, alguma coisa do tipo. Então, você percebe que há uma intenção de passar uma ideia. Ó, vai por aqui não que vai dar ruim.
Entende? É uma coisa mais ou menos assim, vem por aqui e enfatiza com uma outra palavra. É meio que assim, digamos que eu tinha um colega que, quando a gente falava alguma coisa meio absurda, ele falava assim: rapaz, bebeu, e aí reforçava, comeu pão do lixo, ou seja, para deixar 2 vezes enfatizado que você fez uma estupidez, entende? Então a ideia, né, da poesia hebraica é justamente essa, de passar essa intenção. E começando por cada livro. Bem, Jó fala sobre a situação de um camarada que, na compreensão da época, hoje em dia até tem um pouco disso, mas naquela época tinha mais. Na compreensão da época, se alguma coisa está dando errado na sua vida, é porque você fez alguma coisa errada. E aí, qual é a parte complicada? Por exemplo, quem fez besteira e não aconteceu nada, fica assim: ufa, beleza, hein? Não deu ruim para mim. Então, todo mundo deve estar achando que eu sou um cara do bem. Agora, quem fez tudo certo e deu algo errado, tem 2 sofrimentos. O sofrimento porque está tendo problema, e o sofrimento, né, porque as delegadas francisquinhas da vida começam a dizer que ele está passando por isso porque ele fez alguma coisa errada, certo? Não sei quem lembra aqui da delegada francisquinha da novela, né? Não lembra não, vocês não vê novela, né? Só eu que vi. Mas aí, até casar com a Gisele. Gisele é a mulher que não gosta de novela. Aí pega mal para mim, né? Vou ficar vendo novela e a minha mulher me chamando a atenção. E nesse caso, a respeito desse caso aqui, a gente, por exemplo, vê no caso de Jó que há uma situação em que muita gente discute quem é o autor de Jó. Algumas pessoas podem pensar assim: Jó que escreveu. Tanto faz se for Jó que escreveu, porque a ideia aqui não é se preocupar com quem é o autor, mas é se preocupar com a compreensão teológica do tempo ali em que o livro foi escrito. Porque naquele contexto, a ideia que se tinha se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Se você fizer o que é errado, vai dar tudo errado. E a gente, por exemplo, vai observar no contexto brasileiro. Observa bem, você tem no contexto político uma briga política em que a última preocupação do político é o povo. Está muito claro isso, certo? E aí, mas o povo está brigando. Desculpa, por causa de burrice mesmo, né? Porque assim, eu entendo que a pessoa não defende a mãe nem pai, né? Mas ataca político defendendo o outro, eu não sei o que essa pessoa está fazendo. Mas assim, o que a gente tem que defender são pautas e valores. Se o político está mais próximo desse valor, eu vou defender ele até a página 15. Eu não vou defendê-lo na sua essência, não sei se dá para perceber a questão. É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou pregando. Enquanto você lê a Bíblia e me ouve, e você percebe que eu estou comentando o que o texto está dizendo, você está comigo. A hora que você percebe que, peraí, o texto está dizendo A, e mesmo depois de eu ter lido A, eu estou falando B, aí o certo é o quê? Você descola de mim e me deixa viajar sozinho. E não viaja comigo. Se, por exemplo, peraí, está dizendo assim, a laranja é azul. E o pastor Roberto, depois de ler a laranja é azul, ele fala a laranja é roxa, tem alguma coisa errada. Depois de raciocínio. É como, por exemplo, você vai ver, digamos, um político que diz que defende o negro. Mas peraí, só defende negro da parte A, da parte B não defende? Não vou explicar porque, né, eu posso ter problema com isso. Então, o que acontece? Só esse negro que é vítima e o outro negro, não? Aí você vai ver gente que, por exemplo, está defendendo, né, que o Estado precisa ser maior para ajudar as pessoas. Peraí, o Estado do tamanho que está, já está de um jeito que tem lagosta para um grupo e tem cerveja importada para o outro. O Estado tem que ficar maior ainda. Entende? Aí você, por exemplo, lida com uma situação em que as pessoas dizem que vão defender a gente. Quando, por exemplo, eles mesmos se matam. Vê por onde você vê um carro com queimado com não sei o que lá, fulano fuzilado com não sei o que. Aí tu pensa assim, peraí, essas pessoas aí que estão preocupadas comigo?
Então, para mim é simples, é só você olhar para a situação. Eu penso o quê? Se as pessoas dizem que estão preocupadas comigo e a minha vida não muda, eu já não vou acreditar que elas estão preocupadas comigo. É como, por exemplo, quando o Alexandre Pires canta, né? Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Aí o cara vai e conta romanticamente para a menina: estou fazendo amor com outra pessoa. Ué, então fica por lá, miserável. O que eu tenho a ver com isso? Está dando para entender? Ou seja, discurso é uma coisa, prática é outra. Claro que nenhum de nós, desculpa me atrever a falar nenhum de nós é 100% que fala e que vive. Mas a gente vive numa luta para aproximar isso daí, certo? A gente vive numa luta. E assim, eu lembro até que eu conheci um diácono que ele falava: minha vida é um livro aberto. Hoje eu não faço mais isso, mas na inexperiência a gente tem mais coragem, né? Hoje eu estou mais frouxo, a gente vai levando as pancadas da vida. Falei assim: meu irmão, então a sujeira está na capa, porque que tem sujeira, tem. Não vem com essa para mim de perfeição, porque é o seguinte: quer ganhar ponto comigo, diz que você é imperfeito. Não venha botar pureza não, porque é o seguinte: a Bíblia não escondeu mole de ninguém. O próprio Jesus, quando ele está para ser crucificado, lembra da frase célebre dele? Se possível for, entende? Ó, eis-me aqui, envia outro ali. Estamos falando de Jesus, gente. O Jesus que a gente conhece, perto da cruz, ele está com aquela angústia mortal. Aí, vem a meia dúzia de gente aí de uma mala sem alça dizer que são perfeitas? Comigo não, né, Violão? Então, a gente, por exemplo, olha para cá, para Jó, e verifica que assim, há uma situação aqui em que há uma ideia de que se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. E Jó fazia, mas deu errado. E o que aconteceu com os amigos dele? Foram lá, enquanto ficaram calados, eles eram uma bênção. Mas quando o primeiro abriu a boca, Satanás começou a operar e sem anestesia. Então, nesse caso, observa bem, o livro vai pegando a tese, ou seja, se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. A antítese, um cara que fez tudo certo, passou um mau bocado. E a síntese, existem coisas que a gente não sabe por quê, mas acontece, porque nós sabemos que foi o diabo que fez o que fez com Jó. Mas você que já leu o livro de Jó, Deus contou para Jó que foi o diabo? Não. Até pela minha linguagem gestual, mesmo você que não leu, você percebeu que não, né? Então, é mais ou menos assim. Deus não contou. E não tem que contar nada. Ele é Deus, ele tem que dar satisfação para Jó. Jó é que ficou todo sem graça, porque estava achando que estava tirando onda e Deus colocou ele no lugar dele, certo? Imagina se um vaso de barro vai discutir com o oleiro por que está acontecendo isso. Ué, quem é o oleiro aqui? Sou eu ou você? Né? Te assunte. E então, a gente, por exemplo, observa nesse caso, a respeito aqui do texto, né, que Jó, ele está acontecendo numa situação em que parece ser o período patriarcal. Por que a gente observa isso? Porque a gente não vê o sacerdócio levítico, a gente não vê a lei de Moisés, e Jó, ele oferece culto pelos seus filhos. O culto depois de Moisés é feito pela descendência de Arão. Você percebe que em Jó isso não acontece. Então deduz-se que essa obra ela remete a um tempo anterior a Moisés, possivelmente no período dos patriarcas. Até porque não faz menção da ida do povo para o Egito e nem da saída do povo para o Egito. Quanto mais, né, da lei. Tem uma outra situação aqui, deixa eu ver, que a gente poderia observar. O objetivo da mensagem, a gente falou agora há pouco sobre por que o justo sofre, certo? Então, o livro basicamente, né, o livro basicamente, gente, estou respingado aqui, mas eu vim limpinho, tá? Então, o livro basicamente, ele está tratando, né, de explicar isso. Por quê? Porque na cabeça da gente fica aquela sensação de vou pegar uma coisa simples. Às vezes, né, tem aquele chefe de família que o filho pegou o caminho das drogas ou o caminho do crime.
Aí vem os amigos de Jó. Sabe por que o filho dele era assim? Porque ele fez isso, fez aquilo outro. Ele batia no filho de Tauba, por isso que o filho está no crime. Tá, mas aí vem o pastor Roberto com a pergunta irritante. Mas tem um outro cara no crime que nunca apanhou de Tauba. Por que que desculpa de falar Tauba, de Tauba, entende? Por que ele não está? Não, mas aí é diferente. Sabe por que aquele ali fuma maconha? Porque a mãe vivia prendendo ele em casa. Aí um dia ele se rebelou, saiu e foi fumar maconha. Tá, mas e o outro que foi preso dentro de casa direto, ficava ali direto, namorou, noivou, casou bonitinho, não bebe, não fuma e não usa droga. Não, mas aí por aí vai. Ou seja, as pessoas elas querem arrumar um motivo para explicar por que você está sofrendo. Eu sou do seguinte pensamento: se alguém está sofrendo, eu ou ajudo a pessoa a sair, ou eu oro por ela, ou eu fico na minha e pago meus boletos. Porque eu vou ganhar o quê? Chegando lá e falando assim: Paulo, você está passando por isso por causa disso, disso e disso. Se, por exemplo, eu conheço toda a história do Paulo, eu sei tudo pelo que ele passou, a criação dele, onde nasceu, onde cresceu, eu conheço tudo do casamento dele, conheço tudo sobre a criação dos filhos dele. Então como é que eu posso chegar e falar assim, é isso? Entende como é que é o negócio? Então, olha como é que a gente assim, aprende muito com o livro de Jó, se ler o livro aplicando na vida. Porque se só ler, para jogar para os outros, tem uns crentes que são assim, ele lê a Bíblia e pensa logo nos irmãos, ele não pensa nele não. Então, se for uma coisa dessa, ou aquela leitura do tipo, já fiz minha leitura bíblica hoje, já posso falar da vida dos outros, entende? Já posso fazer um monte de besteira, porque já fiz a minha leitura bíblica, já fui para a reunião de oração, já falei da minha série, entende? Eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a pessoa, ela está fazendo um trabalho devocional, meio que assim, por prática religiosa. Agora, se ela lê mesmo como alguém que está garimpando, ela começa a perceber algumas coisas no livro. Então você vê que assim, eu particularmente acho o livro um pouco chato em alguns momentos, porque fala de coisas que não tem a ver com a minha cultura. Mas quando eu fico prestando atenção na crise de Jó, quem aqui nunca foi um Jó em determinado momento? Quem aqui não passou por alguma coisa que, poxa, eu não merecia isso? Quem aqui nunca teve um problema no casamento, com o filho, com o pai, com a mãe, com o patrão, com o empregado? Na igreja não, porque na igreja todo mundo recebia um novo coração do pai, Na igreja todo mundo é legal. Então, quem aqui nunca passou por algum tipo de sofrimento e falou assim, por que eu estou passando por isso? E quem aqui nunca teve um amigo de Jó? Sabe que você está passando por isso? Por causa disso. E aí, o livro praticamente é como se alguém estivesse querendo explicar, olha, não é bem assim. Nós não temos todas as respostas. A proposta é mais ou menos assim. Deixa eu correr porque eu não vim só para falar de Jó. E para a gente fechar a questão do livro, na estrutura, do capítulo 1 ao capítulo 2, a gente tem a piedade na prosperidade de Jó, do capítulo 1, versículo 1 a 5. Do versículo 16 a 19 tem Satanás com mentira e maldade. Lembra? Ele está passeando, viu meu servo Jó? Aí Deus deixa Satanás fazer o que fez, mas a gente vê Jó tendo piedade na adversidade. Ou seja, ele foi piedoso na prosperidade. Depois da mentira e da maldade de Satanás, ele teve piedade na adversidade. Versículo 20 a 22. E aí, Deus chega e faz aquela pergunta do tipo, e aí, Satanás? Tá bom para você? Você viu quem é Jó? Aí Satanás insistiu com aquela maldade posterior. E aí, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 2, você tem a piedade de Jó na miséria. Então tem prosperidade, adversidade e miséria. No capítulo 3, do versículo 1 ao 42, ao capítulo 42, versículo 6, você tem a lamentação inicial de Jó, no capítulo 3. Depois você tem aquela primeira tríade, de Elifaz, Bildade e Zoar, do capítulo 4 até o capítulo 14. Depois você tem uma segunda tríade,
ele faz Bildade e Zofar, do capítulo 15 até o capítulo 21, e você tem um terceiro ciclo de discurso, do capítulo 22, versículo 1 ao 31, versículo 40. E do capítulo 32 ao capítulo 37, você tem a solução de Eliú, porque você percebe que enquanto ele faz Bildade e Zofar, estão ali marretando em cima de Jó, como assim? Você fez alguma coisa, não tem outro jeito, não tem outra explicação. A gente percebe que Eliú, apesar de ser o mais novo, ele chega a falar sobre a possibilidade de estarmos passando por isso, por uma medida disciplinar de Deus, não necessariamente punitiva, mas talvez educativa. Então é algo que assim, ele chega mais perto do que está acontecendo, embora não era nada disso, porque assim, Jó era um camarada top, certo? O que faltava a Jó era aquela experiência mais profunda de relacionamento com Deus, mas não de fidelidade, de integridade, até porque, vamos e venhamos, gente, Deus elogia Jó. Já pensou? Tomara que o diabo nunca vai conversar com Deus sobre mim, porque senão tá ruim. É tanto mole, beleza? Então assim, viu o Romelando? Não quis nem ver, eu estou abençoando, mas deixa ele lá. Então nesse caso aqui, a gente, por exemplo, observa essa situação. No capítulo 42, a integridade de Jó é provada no versículo 7, a perversidade, olha aí, a perversidade dos amigos de Jó é censurada no versículo 8, por quê? Os amigos de Jó estavam falando de Deus, coisa que Deus não era. Daí onde, por exemplo, muitos de nós corremos o risco de apresentar um Deus diferente do Deus da Bíblia para os outros. É aquele caso, vou pegar uma coisa simples. Os colonizadores, quando vêm para cá, eles subjugam os índios e os negros. E o que eles fazem de alguma forma para apaziguar a consciência? Os negros e os índios são inferiores. Então aquela condição de alma, de espírito, de intelecto, de desenvolvimento, eles são inferiores a nós, eles são menores que nós. Isso justifica a escravidão. Há alguns anos atrás, ou séculos atrás, milênios atrás, o modo que a religião judaica, por exemplo, se atribuía não a religião, mas os religiosos judeus se referiam às mulheres: Senhor, obrigado, porque eu não sou nem gentio, não sou escravo e nem sou mulher, como se assim, ser mulher fosse algo ruim. E isso, de certa forma, justifica a imposição de alguma coisa. Então, eu não sei se dá para observar essas questões que vão acontecendo e que, infelizmente, elas fazem parte da religiosidade das pessoas. Ou seja, eu penso assim e boto isso na boca de Deus. Por isso que a gente, foi o que eu falei na semana passada aqui, não sei se foi bem entendido por muitos dos irmãos, às vezes a gente fica defendendo algumas coisas que, com o passar do tempo, a mentalidade muda e a gente não defende mais. E quando é para a gente o quê? Ser o máximo possível fiel ao texto e não necessariamente a uma leitura do tempo que a gente vive. É como, por exemplo, há um tempo atrás, a mulher que vestia calça comprida para ir para o culto estava errada. Estou falando na Igreja Batista, certo? Nas outras denominações, ela estava errada até se estivesse do lado de fora. Aí, eu, por exemplo, em uma assembleia fora de ordem, eu perguntei para o pastor, eu falei: pastor, qual é a base bíblica para as irmãs não poderem botar calça comprida? Por quê? Porque é o seguinte, lá fora podia, e dentro não podia. Se era certo, por que não podia dentro? E se era errado, por que podia fora? E aí, é claro, ele não me respondeu, pediu para um diácono responder. Hoje eu entendo por que ele pediu para o diácono responder. E aí, se o diácono sambou, entende? Requebrou, samba-lelê, tá doente, samba-lelê, pá, e não mostrou nada. Entende? E aí, muitas vezes, não, mas porque a Bíblia diz que mulher não pode botar roupa de homem. Era a calça comprida nos dias de Moisés? Percebe que às vezes a gente fica reproduzindo uma interpretação bíblica que não está na Bíblia.
Não removais os marcos antigos. Aí tem gente que usava isso, hoje nem tanto, né? Porque hoje o batista nem para culto de doutrina vai, quanto mais brigar por doutrina, né? Então, geralmente briga por tradição, né? É aquele cara que não gosta da palma e não quer que ninguém bata. É aquele cara que não fala aleluia e não quer que ninguém fale. Como se assim, né? Ele morreu pela igreja, então a igreja tem que ser do jeito que ele quer. Parabéns. Agora, quanto a essa situação, não renovar os marcos antigos como se fosse mudar, né, alguma questão da denominação. E aí você vai e fala assim, não, peraí, não renovar os marcos antigos tem a ver com você não mudar aquela estaca que está lá para demarcar o terreno. Ou seja, o texto está dizendo para você não ser desonesto. Entende? Que pode incluir você ser desonesto na sua igreja, não necessariamente no costume. Você pode ser desonesto no costume da sua igreja, fazendo o que tradicionalmente se faz, mas com intenções que não são cristãs. Está sendo desonesto. Entende? Super tradicional, mas está sendo desonesto. Entende? Então a gente, por exemplo, olha para cá e verifica, né, essa questão aqui, em que a perversidade dos amigos de Jó é reprovada, censurada, perdão. E Jó, no versículo 10, tem o fim do seu cativeiro. No versículo 11, ele tem a reintegração na sociedade. A sua família volta. E eu não sei se dá para o pessoal perceber que, assim, muita gente critica a mulher de Jó, porque naquele momento de sofrimento, o que acontece? Jó está lá para baixo, na dele. Geralmente o homem estressado fica na dele. E mulher estressada fala, não as daqui. As daqui estão sempre, ó, zip, zap. Mas a mulher na época de Jó, elas eram assim, entende? Ficava nervosa e começava a falar. E aí nisso a mulher está lá reclamando. E o cara está lá se coçando, doente, sem dinheiro. Filho morreu e a mulher está lá, ratatá. E aí nisso, olha que coisa interessante. Ele não larga a mulher no momento de crise. E quando passa a crise, faz mais 10 filhos. Ó, entende como é o negócio? Então a gente olha para uma situação dessa e verifica o seguinte: olha como é que esse ciclo, né, essa mudança, essa fase muda, e não tinha absolutamente nada a ver com quem Jó era. Tinha a ver com uma questão que Jó não controlava. Tinha a ver com uma guerra espiritual que Deus permitiu e sabe por que permitiu. E os amigos de Jó não sabiam disso. E Deus não contou para eles. E Jó não sabia disso. E Deus não contou para ele. Por quê? Deuteronômio 29 diz o quê? Que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Claro que lá não está falando de Jó, mas só para a gente contextualizar aqui. E nessa situação, a gente fecha, né, observando o seguinte: não podemos aliar sofrimento à culpa. É bom a gente ter esse cuidado. A gente precisa o quê? Pensar, ter cuidado para não dizer que todos os problemas que enfrentamos têm como causa o pecado. Porque, como eu falei agora há pouco, da classe política. Observa bem, a gente passou esse sufoco nesse período de pandemia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram sufoco junto com a gente? Entende? O pessoal do Executivo, do Legislativo, do Judiciário passaram sufoco com a gente? Entende? Por exemplo, para aqueles, né, que são bolsonaristas, o presidente e seus ministros ficaram no sufoco para pagar a conta de luz? Não. O pessoal que é anti-bolsonarista, os deputados de esquerda ou do centrão, aquele negócio todinho, passaram o sufoco que a gente passou aqui? Não. Então, ou seja, nem no Legislativo, nem no Executivo, nem no Judiciário, ninguém passou nada. Mas teve gente que morreu. Pandemia veio para todo mundo, morte veio para todo mundo. Mas alguns tiveram muito mais armas para lutar do que nós. E aí? Entende? Então, por exemplo, nesse período de pandemia, eu falava com a Rayane no WhatsApp e eu escutava: não sei o lá, não sei o que. Ou seja, a menina estava lá dentro do trem. E tem outro dia ela me manda uma foto, né? Falei, tá vazio aí? Não, onde eu estava, parecia que estava vazio, mas ela tirou uma foto do trem. Aí eu cheguei e falei assim: mas tem um cara sem máscara ali.
Ela não me respondeu. Eu falei, deve ser para não dar problema lá, né? Vai que alguém está lendo ali, né? Porque tem gente que lê o WhatsApp dos outros. Então, aí, observa bem, né? Foi desse jeito. Então, é importante a gente observar que, assim, o fato de você passar sufoco não quer dizer que você fez coisa errada. E o fato de você não passar sufoco não quer dizer que você está certo. Eu não sei se eu vou perceber. Ou seja, existem mais coisas entre os céus e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Não vamos esquecer que o mundo jaz no maligno, não é? É como, por exemplo, tem gente que se correr no telhado, não cai, não fratura nada. Tem gente que se andar na rua, tropeçar, bate com a cabeça no meio-fio e morre. Porque tem gente que dá lucro para o inferno e tem gente que dá prejuízo. A guerra é outra, entende? Como assim? Não vou explicar, não posso. Então, nesse caso, eu não sou dos que dá lucro para o inferno, então não posso falar. Então, nessa situação aqui, observa bem como é que são as coisas. Viu que o pastor não é bobo não, assim. Só parece. Aí, nesse caso, livro dos Salmos. O título hebraico é Terrilim, que quer dizer cânticos de louvor. Mas a tradução grega do hebraico é psalmoi, que na Septuaginta, não sei se vocês lembram, a tradução do texto hebraico para o grego, né? Significa cânticos que devem ser acompanhados por instrumentos de corda. Por isso que a gente ouve muito falar em saltério, né? Então, nesse caso, a gente tem várias autorias. Por exemplo, Moisés no Salmo 90, Davi numa série de salmos, Asaf em Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. A gente tem, por exemplo, os filhos de Coré, alguns salmos. Emã, que também é um filho de Coré, Salmo 88. Etan, um adolescente de Judá pertencente à família tribal de Zara, Salmo 89. E a data aí vai variar. Por quê? Porque pega desde o tempo de Moisés, né, um dos mais antigos autores de salmos, datando aproximadamente lá de 1430 a.C., o que indica que o salmo é uma coletânea de livros escritos no período de 1000 anos. Suponhamos assim, vamos supor que nós fizéssemos um inário da história da igreja, desde lá de trás até os dias de hoje. Então a gente pega lá Castelo Forte de Martinho Lutero, e essa casa é a sua casa do pessoal do worship aí. E aí você coloca isso tudo, e daqui a 100 anos o pessoal tem isso tudo coletado. E aí o pessoal vai ter aquilo ali para o momento de culto. Então o salmo era mais ou menos isso daí, ou seja, por isso que a gente não fala de salmo como capítulo, porque a gente está falando como inário. Então, nessa situação, os salmos, eles são escritos por várias pessoas e eles são usados para hinos ao longo dos séculos. Então, a gente tem, por exemplo, na época de Davi, entre 1020 a 970 a.C., tem também na época de Salomão, entre 970 a 931 a.C., e na época dos filhos de Coré, que é antes do exílio. Você deve lembrar que eu falei dos livros históricos pré-exílicos e pós-exílicos. Os pré-exílicos, não sei se vocês lembram, que era Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E os pós-exílicos, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E aí, o que aconteceu no exílio? O povo foi levado para o cativeiro babilônico e também foi levado para a dispersão assíria, que eu falei um tempão sobre isso. Se eu repetir aqui, a gente não continua. Nesse caso aqui, a gente vai observar que essa data ela é muito ampla. E o objetivo é o que? É poeticamente mostrar o sentimento tanto de alegria quanto de tristeza diante de Deus. Então você vai perceber que o livro de Salmos não tem aquela coisa de só fazer coisa bonita, politicamente correta. O livro de Salmos é algo semelhante à sua oração quando ninguém está vendo e à sua oração em público. Já viu o crente orando em público? É bonito. É bonito. Você fica com inveja. Você fala assim, eu quero ser crente igual fulano. E tem aqueles que ainda falam bonito com linguagem rebuscada. Usam o pronome tu, segunda pessoa do singular, com concordância. Tu que estás.
Senhor, tu és, tu fazes. Você fica assim, rapaz, o irmão até estudou para orar, como é que fala bonito, homem? Amantíssimo Deus. Ninguém fala amantíssimo, mas ele fala rebuscado diante de Deus. Agora pega esse mesmo cara e olha esse camarada orando de madrugada, quando ninguém está vendo. Depende, se ele está orando de madrugada no quarto com a esposa, vai orar bonito ainda também. Mas se ele for para outro cômodo e rasgar o coração, só Deus sabe o que ele está falando ali. Então o livro de Salmos é mais ou menos assim, ou seja, o camarada está com ódio, ele está triste, ele está alegre, e ele bota para fora diante de Deus, porque é o seguinte, com Deus não tem máscara. Por exemplo, já viu, o crente está com raiva do outro, chama de amado, porque não pode falar a palavra torpe, então ele fala amado, mas aquele amado, Deus sabe o que significa, entende? E tem uns que ainda falam amado alisando o ombro. Oh, amado, a voz chega a ficar trêmula, meio que assim, será um desgraçado dos infernos, mas do lado de fora é, oh, amado, não faz isso não. Entende como é que é o negócio? Deus conhece o coração, irmão. Não adianta a gente ficar falando bonito assim, para Deus não rola. Isso é bonito o seguinte, para a gente na igreja, até porque imagina, se você for falar tudo que você pensa no culto, você não ora no dia seguinte, se é que alguém já não vai tirar o microfone da tua mão na hora. Já pensou? Imagina, tem coisa que não dá, tem coisa que se você for orar alto, vou parar por aqui para não falar outras coisas que podem acontecer, deixa quieto, é você e Deus pro secreto, tá bom? Então, em relação a esse caso, o livro dos Salmos, ele vai por aí. Além da questão de expressar os sentimentos, são hinos de louvor, ação de graça, confiança em Deus, e no aspecto de louvor individual, louvor comunitário, lamento individual, lamento comunitário, expressão de anseio, confiança, gratidão, anseio pelo Messias e coisas do tipo. Então, expectativa, choro, tristeza, alegria, isso é celebração, lamento, é usado no ritual, é usado na cerimônia, nas festividades religiosas, no culto no templo, nas reuniões locais, reuniões nacionais, ou seja, o livro do Salmo é aquela coletânea de hinos, aquela coletânea de louvor. E, de certa forma, o livro dos Salmos ele também pode estar relacionado com o Pentateuco. Se a gente observar à luz, né, de um livro e entendes o que lês, você vai observar algumas semelhanças entre a temática do Pentateuco correspondendo Davi a Moisés. Desculpa. E aí, vamos lá, nós temos 5 livros no Salmo, não sei se você já reparou isso nos índices mesmo. Do Salmo 1 ao 41º, você tem o Salmo, o livro 1, em que corresponde a Gênesis, que trata do homem e dos seus caminhos, e começa com o Salmo 1 mostrando 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Você conhece a passagem. O livro 2 começa no Salmo 42 e vai até o 72, que corresponde ao livro do Êxodo. Trata da ruína e da redenção do homem. Sua introdução vem no versículo 5, claramente quando fala do desespero do salmista que espera em Deus. É interessante, né? Desespero do salmista que espera em Deus. Você vai reparar que por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, nas suas emoções ele está abalado, mas ele vai administrando os sentimentos dele com pensamentos relacionados a Deus. Por isso ele conversa consigo mesmo, questionando o seu próprio sofrimento e focando em quem? Em Deus para ajudá-lo. Livro 3 vai do Salmo 73 até o 89, correspondendo ao livro de Levítico, que trata do santuário e da congregação de Israel.
o Salmo 73 mostra muito claramente isso, quando o autor está em crise, porque ele vê tanta gente que não crê em Deus se dando bem, e ele crente se dando mal. Lembra do livro de Jó? Até que ele entra no santuário. Quando ele entra no santuário, ele tem uma percepção diferente da realidade. Nem sempre aquilo que dá certo é certo, e nem sempre aquilo que está fluindo significa que está sendo abençoado. E isso a gente pode trazer inclusive para o nosso contexto. Nem sempre uma membresia grande é significado de que assim a igreja está crescendo e Deus está abençoando. Muitos podem ser os critérios. Tem coisa que pode ser feita que pode dar mais gente, e tem coisa que pode ser feita que pode dar menos gente. Então, o fato de ter um casamento de 40 anos não quer dizer necessariamente que é um casamento que está ali no Senhor. Às vezes o camarada está dando uns pontos do Senhor aí, a gente não sabe, está dando para entender? E a dona está bancando a besta, fingindo que não está sabendo de nada. Ou o inverso, né? Como o homem é mais burro, é mais fácil da mulher dar uma volta. Então, nesse caso, não, os homens daqui são inteligentes. Estou falando que assim, como o homem é mais burro, né, o homem para perceber as coisas é mais difícil. Nesse caso aí, agora, mulher tem olho de águia, né? As daqui não, porque as daqui estão tranquilas, mas assim, a gente lá de Caxias fica reparando tudo, né? Então, aí nesse caso, voltando para cá, vamos voltar para o raciocínio aqui do texto, pastor Alberlan, não vamos tacar fogo no parquinho, e o livro 4, Salmo 90, até o Salmo 106, e está acompanhando aí, olha aí. O livro correspondente a Números, onde a gente trata da reincidência e restauração de Israel, a partir do versículo 7 do Salmo 90, onde a gente fala sobre sermos consumidos pela tua ira, e de modo que tem uma outra levada aí para o povo de Israel. E o quinto, que é do 107 ao 150, correspondendo a Deuteronômio, onde a gente tem palavra de louvor, palavra de Deus e louvor universal, tendo como introdução o versículo 2, quando digam-nos os remidos, e aí eles vão falando uma determinada mensagem. No caso dos grupos de salmos, a gente tem os cânticos de degraus, que vai do 120 até o 134, a gente tem os salmos messiânicos, que são muitos aqui, não dá para mencionar, um dos mais conhecidos é o 22, em que ressalta-se que estes incidentes são tratados como profecias cumpridas. Por exemplo, o Salmo 16 pode, de alguma forma, ser percebido em Atos 2, versículos 10 a 31, e em Romanos 11, versículos 9 e 10. E o Salmo 109, versículo 8, e o Salmo 69, versículo 25, pode ser percebido em Atos 1, versículo 16 a 20, onde nós temos as predições sobre a ressurreição de Cristo e a triste sorte de Judas e do Israel descrente. Salmo de aleluia, nós temos alguns aqui, dentre eles o Salmo 150, que é super conhecido. Sua principal característica é que cada um começa com a expressão aleluia, louvai ao Senhor, e todos, com exceção do Salmo 111 e 112, também terminam com aleluia. E essa expressão de louvor, ela ocupava o lugar de um refrão musical no culto hebraico, correspondendo à glória pátria do culto cristão. É como se de repente, não sei se vocês lembram daquele louvor, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras bênçãos, muitas bênçãos vos serão, aleluia. E aí o refrão é aleluia, 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 e pronto, né? Então o aleluia servia como se fosse um refrão. Eis que te digo de mim mesmo, minha alma folga de alegria ao ver a irmã deles com pirex na mão. Então, se eu fosse pentecostal, né, o pentecostal vê um varão com a bandeja. O batista viu uma varoa com a bandeja. Eita glória, certo? Mas quem não veio para o culto não vem mais não. Seguindo aqui, já viu logo. Então, o salmo na enologia de Israel. Você tem os hinos ou salmos com louvor que ressoam do entusiasmo dos adoradores que sentem estar face a face com Deus. Em geral, os hinos contêm 3 elementos: chamado ao culto, em que o líder insta a congregação a louvar a Deus;
uma descrição dos atos e dos atributos de Deus, que é a motivação para o louvor, e uma conclusão convidando para o louvor renovado à obediência. Por exemplo, você vai perceber que em algumas igrejas tem toda aquele monte de coisa no programa de culto no boletim, né? Você tem, tá lá, culto vespertino. Vespertino quer dizer de tarde. Mas a gente gosta de falar difícil, então bota vespertino, mesmo sem saber o que é vespertino. E aí nisso tá lá, botou ali, aí você tem processional. Tem gente que até coloca processional no final, só que no final é recessional, mas tudo bem. Mas o pastor sabe essas coisas e não fala, é porque eu quero comunicar com os outros. Não adianta eu falar bonito, falar difícil, ninguém entender. E aí nesse caso, por exemplo, aí tem aquele monte de coisa, oração invocatória, né? Uns termos assim. Aí e tem aquele monte de situação. Na maioria dos cultos das igrejas mais novas é o quê? Começa com a chamada para o culto, todo mundo de pé, batendo palco, uma música para cima, aí dá aquela levantada. Quem já foi em culto de como eu posso dizer, de igreja, que assim, praticamente não tem programa, né? É o quê? Começa com aquela música de chamada, faz uma leitura bíblica, uma oração, na hora da oferta, uma ministração de um texto bíblico ali, tá, aquela coisa todinha, depois a pregação e depois uma música para despedir o povo. Geralmente é isso. E aí, nesse caso, os hinos, eles tinham essa ideia de chamar o povo, orientar o povo e despedir o povo. Basicamente isso, certo? E também os salmos tratavam das queixas do povo. A pessoa, por exemplo, não está se sentindo bem, então ela vai e coloca para fora, certo? Então a gente tem situações, inclusive, dos salmos que são chamados de imprecatórios, né? Em que o indivíduo, ele, por exemplo, ele deseja inclusive que aquela pessoa que está fazendo mal pague. Então você vai reparar que tem o Salmo 137, no finalzinho, se você observar, o salmista chega a dizer: bem-aventurado aqueles que derem, né, com o crânio dos seus bebês na rocha. Aproveitando que o irmão Paulo abriu, dá uma olhada aí no Salmo 137, irmão Paulo, e vê o último versículo, que eu estou sem Bíblia aqui. Já achou, irmão Dora? Então lê a senhora. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Percebe? Palavra do Senhor, salmista, inspirado por Deus. Mas você percebe que isso aqui é sinceridade. Porque na nossa máscara, quem é que teria coragem de abrir o coração e falar de um sentimento desse tipo? Aí alguém vai dizer: mas como é que pode a Bíblia ter esse negócio? Porque a Bíblia não tem marketing, irmãos. A Bíblia não tem marketing. O cara está arrasado porque o povo dele foi arrasado pelo povo da Babilônia. E aí o povo da Babilônia fala assim: pega a sua harpa para tocar. Eu não vou tirar minha harpa vai ficar pendurada, não tem motivo para cantar, eu estou triste, eu estou para baixo. Bem-aventurado se acontecer com os filhos de vocês que vocês fizeram com os nossos. Então você percebe aqui um sentimento, né, do tipo, se isso acontecer, não é vingança minha, é justiça. Porque, por exemplo, vivemos num país, observa bem, não, pelo amor de Deus, espero que ninguém entenda isso. Eu não estou dizendo que eu desejo isso, porque o salmista não era cristão, eu sou cristão, entende? Eu mesmo querendo que você morra, eu não posso pedir isso para Deus, não posso, entendeu? Eu sou cristão, o salmista não era. E no caso, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Vivemos num país cujas leis protegem os agressores, não protegem as vítimas, não protegem, entende? Então é como, por exemplo, eu lembro que eu acho que foi a primeira noite que eu preguei aqui, falando inclusive sobre perdão, eu acho que foi isso, e eu estava angustiado porque tinha dado uma matéria sobre uma jovem, quando um criminoso lá dos Estados Unidos foi tratado injustamente pela polícia, porque o policial ficou lá asfixiando ele e ficou demorando, assim, ele sabia o que estava fazendo, o policial não era nenhum demente. E aconteceu aquele negócio, aqui no Brasil, um monte de gente começou com o negócio de racismo, antirracista, não sei o que, não sei o que lá, tinha branco de alma negra, né? Por exemplo, gente chamando negro que não pegava vitimização de capitão do mato, coisas assim mais ou menos. Então, aí nessa situação,
racismo estrutural para cá, racismo estrutural para lá, e aí político na mídia aproveitando o negócio, né? Eu não sei em que situação tinha a ver o George Floyd lá com fora Bozo, e o povo estava que estava. Nesse mesmo período, o judiciário do nosso país soltou um estuprador porque o estuprador ele era cardíaco. Ele tinha problema do coração. Bonito o gesto humanitário para com o cardíaco. Só tem um problema. Uma jovem chamada Jennifer Modesto, em Minas Gerais, Poços de Caldas, se eu não me engano. Não sei se ela tinha 18 anos, negra, vindo da faculdade. Ou seja, o negro não tem oportunidade, ela não tinha e cavou. O negro não tem alternativa, ela não tinha e cavou. Namorada, né, de um rapaz, tudo certinho, querendo construir a vida dela. O cardíaco, que foi solto pelo judiciário do meu país, violentou a menina. E detalhe, gente, a gente vive no mundo, né, peço desculpa e licença às meninas aqui, mas a gente vive no mundo que é o seguinte, gente, mulher hoje não é igual antigamente. Tá entendendo? Eu lembro muito do samba que minha mãe cantava, laranja madura na beira da estrada, entendeu? A coisa tá mais ou menos desse jeito, certo? E aí, isso, como dizia a filósofa, que isso, elas estão descontroladas. E aí o que acontece? Aí você olha uma situação dessa, numa época como a nossa. O indivíduo com aquele prazer perverso diz assim, eu quero com sofrimento, eu quero na marra, eu quero na dor. Violentou a menina, mas como se não bastasse violentar, estrangulou. Matou. A polícia primeiro foi atrás de quem? Do namorado da menina. E o rapaz, além de perder a namorada, ou noiva, agora eu não lembro, além de perder a namorada e a noiva, ainda ficou na conta dele de que ele tinha feito alguma coisa com ela. Até que, na perspicácia da polícia, né, encontraram a situação, fizeram o link da situação e ele foi preso de novo. Ou seja, esse é o país que eu vivo, é o país que você vive. Um país que, por exemplo, esse moço foi solto. Onde, por exemplo, muitos rapazes, na maioria negros, são presos por engano. Vai perceber, olha como é que é o negócio. Você não comete crime, é preso por engano, é fichado, a sua família é pobre, tem que correr para tudo quanto é canto para pegar uma câmera para provar que você não estava lá onde fez o negócio. E quando você é culpado, é mais ou menos assim, entende? Aí, é claro, alguém vai dizer que eu tenho discurso antidemocrático, mas não dá para confiar no Estado. Eu tenho dificuldade, mas eu bato palma para aqueles que, assim, né, acreditam num sassá no tema da vida, ou diz que a culpa de todo o problema do Brasil é o Bolsonaro. Quem quiser acreditar, cada um na sua fé. Eu entendo que a gente tem um problema que vem de lá de 1500, né? Então, como eu queria que o Brasil fosse colonizado por gente que queria morar e não que queria explorar, como aconteceu nos Estados Unidos. Como eu queria, né, que em vez da gente, né, ser colonizado por portugueses, fossem holandeses, mas não foi também. Então, tem uma série de situações aí, mas aí você não está aqui para escutar meu desabafo, mas não sei se você percebeu que o salmo imprecatório é mais ou menos do tipo assim, faz justiça, gente, porque não dá para a gente acreditar na justiça humana. Não existe justiça humana. Pode existir até o direito, justiça às vezes. Porque se houvesse justiça mesmo, o Estado não teria tanto benefício e a população tão pobre. Se houvesse justiça mesmo, nossos filhos estavam em boas escolas. Não haveria tanta greve de professor e a gente ficasse tanto tempo sem poder estudar. Teríamos uma qualificação profissional maior e poderíamos ser uma mão de obra mais qualificada para o gringo não ter que pegar o nosso emprego. Então, entende a ideia do tipo assim, só Deus pode fazer justiça. Porque a gente pode ter direito. E quem cria as leis? O povo aí que não quer investigar para onde foram os respiradores que sumiram. Então tá, né? Esse é o país que eu vivo. Então, não sei se deu para entender a realidade desse cara. Ele está indignado. E jogou aberto. Certo? E a gente, por exemplo, vê no livro de Provérbios, como diz a implicante da minha esposa, e agora que o Roberto começa a correr como desesperado. Então, nesse caso, Gisélia, amo você, minha música inspiradora. Então, a gente observa aqui o título de Provérbios,
né? Mishle Shalomon, que significa provérbio de Salomão, analogias ou máximas de Salomão. É meio que assim, ele faz comparações, provérbios. Ele vai pegando assim uma situação do mundo e reduz numa máxima. Por exemplo, não tem aquele ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga? A gente sabe que assim, não é 100% isso. Você pode, por exemplo, acordar super cedo e ter dificuldades na vida. Você pode acordar tarde, dormir tarde e ter uma vida cômoda. Isso pode acontecer. Mas a ideia é da produtividade. Se você acorda às 5 da manhã, 10 horas da manhã você fez um monte de coisa. Se você acorda 10 horas da manhã, 10 horas da manhã você não vê nada. Percebeu? Então, ou seja, percebe que assim, o provérbio, ele não é um compêndio, ele não é um livro, ele não é um manual, ele é uma frase. Então você tem que ser inteligente para pegar a frase e aplicar. Por exemplo, tem pais que se sentem culpados com o provérbio 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando ele crescer não se desviará dele. Aí a pessoa pega isso para dizer que se você trouxe o filho para a igreja quando ele era pequenininho, ele nunca vai, né, cantar a música do latino. Não, não é disso que o texto está dizendo. Até porque naquele tempo não existia igreja evangélica. O que está em questão é o seguinte: você está pegando o seu filho que é barro fresco e você está inculcando valores nele, e aqueles valores vão ficar mexendo nele. Tanto que é que, por exemplo, quer ver? O filho do crente, ele pode ir para balada, ele pode ir para pouca vergonha, ele pode ir para droga, ele pode ir para o crime, para tudo quanto é coisa. Mas aqui dentro ele fica assim: estou errado, eu tenho que me consertar. Isso aqui não sei o que lá. Às vezes ele até vira ateu, mas ele fica com a pontinha assim: se eu estiver errado. Ou seja, porque algo foi semeado ali. Agora o indivíduo, por exemplo, o inverso também. Digamos, você foi criado por um pai para ser um típico machão. Então você foi treinado para ver mulher como objeto. Aí você agora é crente, mas você trava toda uma luta para que aquilo que foi inculcado desde quando você era pequeno, para aquilo não fazer parte de você. É como, por exemplo, né, aquela moça que cresceu num lar em que a mãe dela saía com todo mundo, ela saía com todo mundo e ela foi crescendo daquele jeito. Agora ela é uma mulher crente. Ela tem toda uma série de valores que estão ali nela e que ela luta contra aquilo porque ela sabe que aquilo traz prejuízo. Mas aquilo está interiorizado nela. Então você percebe que assim, o provérbio ele está dando uma dica: olha, aproveite enquanto o cara é barro fresco e marque em cima. É como, por exemplo, Robelão, quando se altera, eu falo: por favor, para de graça. Eu quero graça, papai. Então tá bom, mas para aí. Então o que acontece? Por que eu marco em cima? O moleque tem 4 anos, tem mais de 20 quilos, tem mão de polícia, daquele tamaninho, ele dá um tapa, a gente sente. Eu vou doutrinar, porque vai chegar uma hora que assim, a gente vai envelhecendo e vai curvando, né? As crianças vão crescendo e eles vão esticando. Vai chegar uma hora que não vai dar, a única coisa que a gente vai ter é o respeito. Se ele não tiver o respeito, eu estou lascado. O que acontece com muitos pais por aí? Eles botam medo. Quando o moleque perde o medo, parte para cima. Agora, quando tem respeito, se o cara fizer assim, quebra os ossos do velho, mas ele tem respeito. Percebe a diferença? Então, Provérbio 22:6, ele é uma máxima, é uma frase que está englobando um negócio enorme. Certo? Então, provérbio vai mais ou menos por aí. Vários provérbios existem. Tem gente que atribui apenas a Salomão. Mas a gente tem, por exemplo, de 1 a 24, autor ou compilador é Salomão. Do 25, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 27, provérbios de Salomão são copiados pelos homens de Ezequias. Provérbios 30 é escrito por Agur, da tribo de Massai, descendente de Ismael. E Provérbios 31, que a MCL todo ano deve ler em algum lugar, em algum momento do culto, é o Lemuel, considerado um príncipe árabe, certo? Então a gente tem isso daí. O objetivo, como nós falamos aqui, é um manual de ética, de bom senso, é uma dica, é uma palavra que se dá para que, olha, evita a dor de cabeça, evita aborrecimento, certo? Então, meio que assim, estamos pegando as leis de Israel e fazendo uma expansão em forma de frases, né, para a sua caminhada. E detalhe, essa obediência a Deus é o que vai ajudar você a evitar problema.
E essa obediência ela é chamada de temor do Senhor. Temor do Senhor é ficar assim, ah, meu Deus, será que Deus vai me pegar? Não. Temor do Senhor obedeceu. Essa é a questão. E obedecer a Deus livra a gente de um monte de problema. Por exemplo, todos nós aqui somos pecadores. Mas quantos de nós aqui já não escapou de um sanhaço porque a gente não foi de ralo numa decisão errada? Observa bem. É como eu lembro, eu tive um chefe que ele falava assim, Roberto, embora ele dizia o seguinte, Alberto, o nome dele, ele falava assim, você é seminarista, né? Eu falei, sou. Você está se preparando para ser pastor, né? Sim. Você vai lutar contra o diabo, não vai? Vou. Então, enquanto você é seminarista, eu vou ser o Satanás para te treinar, para você lidar com o Satanás no seu ministério. Mas olha, gente, mas ele perturbava mesmo, perturbava. Entrava nos sites, me chamava, mostrava, não sei o que, era uma coisa de louco. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim, a gente precisando trabalhar, né? E aí, nisso, outro dia ele falou assim, mas olha só, a Bíblia diz que olhar para uma mulher com uma intenção impura é igual a adulterar, não é? Eu falei, é. Então, já que olhar é a mesma coisa que fazer, então vai logo. Eu falei, só tem uma coisa, quando você olha, o Paraíba não vem com a peixeira para te cortar. Entende? Ou seja, pensa bem, você foi tentado, Rosinha pensou no Paraíba, você foi tentado, você lutou, pediu perdão a Deus, se consagrou, fez e aconteceu, certo? Mas você não foi além na proposta da inocente, né? Porque eu acho que elas não sabem que elas fazem isso. Então, nesse caso, você não entrou naquilo. Agora, é a mesma coisa? Para Deus, para os homens não. Aí é que dá a questão. Então, você, por exemplo, no temor de Deus, você vai correndo, você vai evitando e tal, aquela coisa todinha. Entende? Que nem eu ganhei uma garrafa de vinho numa confraternização de uma determinada empresa, e aí eu levei para casa e falei, por exemplo, vamos fazer suco. Porque quando eu era pobre, a gente fazia suco de vinho lá em casa quando eu era pequeno. Aí a Gisele fez, só que a Gisele não gostou muito. Aí no dia seguinte, na noite anterior eu bebi o suco de vinho todo. No dia seguinte, falei, pô, vou comer esse salgado aqui com suco de vinho e tudo tal. Gisele, cadê o suco de vinho? Joguei fora. E tá maluca, rapaz? Eu vou beber um negócio lá com o quê? Com água? Comer com o quê? Com água? Né? Não, sei lá. Eu falei, minha filha, a gente já tem tanta tribulação, ainda vou botar cachaça na minha vida, tá doida? Ou seja, percebe como é que é o negócio? Ou seja, você pode ter inclinações como qualquer outra pessoa, mas você já sabe, pelo temor de Deus, que vai dar ruim lá na frente. Entende? Eu, por exemplo, eu fui vizinho de uma moça, no meu tempo de solteiro, que ela se envolveu com um cara casado. E o que aconteceu? Chegou um momento que o cara assim, começou a querer escapar dela, certo? Porque assim, o cara que é comprometido, né, ele está envolvido com a mulher, mas ele não larga a outra. Certo? Né? Então o que acontece? O homem tem esse negócio de ser meio encostado, né? Ele tá ali, mas não perde aqui, aquele negócio todinho e tudo tal. E aí nisso, o que aconteceu? Ele começou a se afastar. A mulher ficou nervosa. Ela esqueceu que ela era outra, né? Aí nisso ela pensou, não quero mais ser filial, agora eu quero ser matriz. E aí nessa brincadeira, chamou a gente que era da rua, né, pra junto com ela, vamos ali. O vamos ali, gente, estou eu na porta do cara, o cara desesperado. Mas aí eu entendi, o vamos ali é para a mulher não perceber que a amante estava no portão da casa dela. Aí estou eu lá e falei, meu, eu estou de bucha aqui, meu Deus do céu. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim, Reginaldo, que quando ele estava catando a mulher, ele ia imaginar que a mulher era na porta dele. Porque na nossa cabeça, você pensa assim, se a mulher sabe que eu sou casado, ela não vai vir na minha porta. Isso porque você não falou na doida, a doida vai. Entende? Só que você não sabe quem é doida? E aí? Entende? Porque assim, geralmente o homem vai por causa dos olhos. Aí nisso foi, né? Por dentro daquele corpinho bonito tinha uma maluca, ele não sabia. Percebe por que a Bíblia dá esses bisus pra gente? A Bíblia fala, por exemplo, do camarada que o marido da mulher sai, ele pula a janela, entra. Só que nesse dia o marido volta cedo e o moleque morre. Está na Bíblia, não inventei isso não. Então percebe que assim, o provérbio vai dando essas dicas pra gente. E aí você vai aprendendo sem precisar ter quebrado a cara. Você aprende com a experiência dos outros. Olha que coisa boa. Aí eu pergunto, quem lá fora tem essas dicas que a gente tem com a Bíblia? Não tem. O pessoal aprende as coisas com a novela. A gente aprende com a palavra, quer dizer, a gente que valoriza isso aqui, né? E aí, a gente fecha, né, o livro de Provérbios, correndo para acabar Eclesiastes. O título hebraico Kohelet significa pregador, ou alguém que está em uma assembleia, porque Eclesiastes
tem a ver com assembleia, igreja, coisas do tipo, certo? E aí, a gente, por exemplo, observa aqui que esse livro traz a ideia de um orador sábio que está falando para as pessoas numa reunião. Ele está dando uma dica, está dando um conselho, está dando orientação, ele está pregando. É como, por exemplo, eu abro a Bíblia e prego para você. Então, eu seria um tipo desse Correlete aqui. E aí você está me ouvindo ler e comentar o texto bíblico, uma coisa mais ou menos assim, certo? E o objetivo é o quê? É algo que é meio que uma reflexão sobre a vida, para mostrar que assim, nós buscamos um monte de coisa para dar sentido à nossa vida, e cada um busca algo. É como por exemplo, você tem uma situação em que você quer que a sua vida seja importante. Então você vai ter, por exemplo, aquela pessoa que estuda medicina porque ela entende que ela vai ser importante. Na minha juventude tinha, por exemplo, as menininhas, né, que as mães botavam para ficar dançando na boquinha da garrafa, na época da Carla Pérez, não sei quem lembra, né, dessa senhora. E aí nesse caso, por exemplo, aquele sentimento de importância, o outro ia para a escolinha de futebol. Eu, por exemplo, já vi situações, o camarada tinha 19 anos, mas ele adulterou o documento para parecer mais novo para ir para a escolinha. Então o que acontece? Ou seja, todo mundo com aquela questão, eu quero ser importante, eu quero ter valor, eu quero ter importância, coisas do tipo, certo? Então, como eu já falei aqui e falo mais algumas vezes, se a gente olhar o jogador de futebol da seleção brasileira e se a gente olhar o catador de lixo, o gari que passa na nossa rua, quem é que tem muito mais importância para nós? O gari, não é o jogador da seleção. Mas se nós observarmos o modo que nós tratamos as pessoas, nós valorizamos mais o jogador de futebol que não altera em nada a nossa vida, e não valorizamos nem pela metade o cara que cata o lixo, que não deixa a gente com rato e barato e um monte de bicho na rua. E olha bem como é que é a situação. A busca do homem por ser importante, o anseio do homem por ser importante. E aí é aquilo que a gente falou durante vários estudos sobre cortina de fumaça e bolha de sabão. Porque tudo isso é vaidade, tudo isso é vazio, tudo isso, no final, a gente morre. Desculpa dizer isso para você, entende? Mas assim, a coisa é mais ou menos assim, de você às vezes buscar tanto alguma coisa e não chegar a lugar nenhum. Eu estava, por exemplo, conversando com a Rayane no domingo aqui, falando, Rayane, eu estava pensando em relação à questão da minha vida, né? Porque quando eu penso no momento, eu fico assim, meu Deus, por que eu peguei esse caminho? Mas quando eu penso no todo, eu vejo o quanto a minha vida foi útil para tanta gente. Aí percebe que assim, quando você olha na perspectiva do mundo, você fala assim, deu errado. Aí quando você olha na perspectiva bíblica, você fala assim, minha vida tem um certo valor. Então você percebe que assim, a vida ela vai acabar para todo mundo, mas qual é o significado que a gente dá para ela? É como, por exemplo, eu fiquei impressionado, né, assim, uma moça que está com um parente com bastante problema de saúde, pediu para eu ir lá na Zona Sul para visitar esse parente. E assim, eu pensei, mas assim, eu posso ir, mas eu, né, e tudo tal. E a pessoa se disponibilizou a pagar o meu Uber para ir daqui até lá para aquele lado do Cosme Velho e voltar. Aí eu falei, meu Deus, vai entender isso, assim, para mim eu sou só o filho da Dona Lúdia do seu Orlando, mas para aquela pessoa eu sou um pastor que vai estar lá orando pelo seu ente querido e que Deus vai fazer alguma coisa. Vai entender. Percebe como a vida, ela não é só o respirar. A vida, ela não é só, né, aquela questão de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A vida, ela tem um significado, e o homem busca isso nas coisas externas. E as coisas externas não vão dar contentamento. Contentamento é algo interno. E, graças a Deus, vamos fechar aqui. Não vou falar muito porque, né, Cântico dos Cânticos é um assunto que os crentes não gostam muito, né? Sexo é um negócio que não é de Deus, né? Essas coisas assim. Então é bom nem entrar muito nesse caso aqui. Mas a ideia do livro é que ele seja o Cântico dos Cânticos, ou seja, o melhor de todos os cânticos. Alguns atribuem a Salomão por causa de algumas referências bíblicas, né? Até porque o texto de Reis fala que ele falou sobre árvores, sobre animais, sobre várias coisas, e que ele escreveu cânticos também.
Então, algumas pessoas atribuem, e nessa situação, Cantares é um poema primitivo que teria sofrido edições, né, durante um longo período de tempo, desde a sua origem nos dias de Salomão, e nisso ele deve ter sido escrito aproximadamente no século X antes de Cristo. E nesse caso aqui, a gente tem 3 modos de interpretar: o literal, o alegórico e o típico. A maioria das pessoas usam o alegórico, que vê Cantares como um poema que retrata o amor de Deus por Israel, certo? Eu sou do pensamento literal, que o poema é uma figura do amor conjugal puro, desconectado com o significado espiritual que o transcenda, ou seja, é uma questão, né, de falar realmente da intimidade do casal. Posso estar errado, mas até hoje eu não consigo pensar de outra forma. E o típico é um reconhecimento apropriado à sua autenticidade histórica, com a importante lição de puro amor conjugal e concomitantemente abrange uma aplicação espiritual referente ao amor de Deus para com o seu povo. Como eu disse, assim, eu entendo que ele está muito relacionado a homem e mulher e nada de Jesus e igreja, eu não consigo ver dessa forma não. Até porque se você ler Cantares, você vai ver que ele fala de questões corporais, físicas, muito claras, que assim, eu não consigo imaginar Deus com Israel, Jesus com igreja nesse nível, não consigo. Mas respeito quem pensa assim, para evitar de fazer o dever de casa, né? Cada crente com o seu, né? E aí nesse caso aqui, a gente tem o esboço do conteúdo, por exemplo, expressões de amor, o encontro do casal no campo, a procissão nupcial, a cerimônia do casal, o anelo da noiva pelo seu amor, o noivo lhe assegurando o seu amor e as afirmações finais do amor. Então o livro, por exemplo, ele bate, né, em aspectos físicos do romance, na beleza, no amor, ou seja, fala de partes do corpo das pessoas, fala de toque, fala de pele, fala de, né, daquela coisa que, por exemplo, os crentes hoje em dia entendem que é do diabo, né, mais ou menos assim. Então a Bíblia fala de coisas desse tipo e mostra, obviamente, o valor do casamento, tanto que ele vai falar o seguinte: para a gente não buscar o amor antes da hora, que é o que está acontecendo com a nossa garotada, né? Então todo mundo quer, né, ter intimidade física, mas não quer ter intimidade relacional. Aí quando vai descobrir quem é a pessoa, aí já foi. E aí nesse caso aqui, por exemplo, o sexo enquanto dádiva divina, ele deve ser tratado com critério e responsabilidade. Por quê? Porque embora o meio de comunicação bate na tecla da relação sexual, o meio de comunicação não fala que da relação sexual vem filho. E quem vai educar esses filhos? Quem vai criar esses filhos? Certo? Então é muito importante olhar isso. Que nem algumas pessoas falam assim: mas pastor, por que você não arruma outro filho? Eu falei: tá doido, gente? Primeiro que olha a minha idade, olha a idade da Gisele. E tá bom, vamos. Não, mas se Deus mandar, Deus dá um jeito. Ó, Deus já mandou esse aí e o jeito tá mais ou menos. Então se você mandar outro, não, mas um a gente cria, o outro Deus cria. Fulano, vamos fazer um negócio? A Bíblia faz porque você vem para fazer, faz conforme as tuas forças. Entende? Se Deus mandar, está bem mandado. Agora, eu procurar, isso não, né? Então, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar que a maioria do pessoal aí fora não vê o sexo com essa responsabilidade. Só vê o sexo pelo sexo. E o sexo pelo sexo não existe. O sexo é um meio para um fim. O fim vai chegar, de qualquer jeito. Aí a gente vê uma sociedade que prefere o quê? Vamos matar as crianças. Vamos cortar as crianças. Vamos estrangular as crianças, vamos jogar as crianças no valão, vamos estragar com a vida de um inocente. Por quê? Porque a gente quer viver na promiscuidade. Então essa é a questão. E aí, esse livro, né, mostra a excitação do encontro, as circunstâncias internas, as outras pessoas ao redor, a distância entre o casal, a alegria do encontro, certo? Aquela questão de procurar um pelo outro, a questão, né, da privacidade, né, dos namorados, a reserva. O sexo não pode ser banalizado, mas tem que ser colocado diante do Senhor. Os apaixonados devem nutrir a alegria do encontro, o prazer de um ouvir a voz do outro, o prazer de ser tocado, né? Porque pode parecer esquisito isso que eu estou dizendo, mas assim, tem casal que não se toca. E sabe o que eu acho engraçado? Eu não sei vocês, mas na minha caminhada é que assim, gente, você vê os crentes tudo cheio de pudor. Quando você vai ver o adultério desses crentes, é coisa do arco da velha. Um cara que não, porque isso aqui é errado, isso aqui não é de Deus, isso aqui não sei o que lá.
Aí um dia que alguém pega uma foto do caboclo, ele estava fazendo umas piruetas, virando um cambalhota, e, né, eu tô maluco. E aí tu fica assim, não tô entendendo, era tão crente, era tão santo, era tão puro e fez isso. Aí a irmã é toda cheia de coisa. Aí quando chega na hora de pular a janela, rapaz, elas estão descontroladas. Aí fica assim, eu não estou entendendo. É tanto pudor, é tanta santidade, quando chuta o pau da barraca, sabe, é aquele negócio de louco. Tu fala assim, não estou entendendo, o que é isso? Né? E então a gente vê que assim, o autor de Cantares, ele é muito claro, né, em relação à importância, né, disso, do beijo. E é interessante que, gente, é engraçado isso. Tem casal que passa o tempo e já não beija mais. Eu lembro que uma vez eu vi um casal, né, que estava se beijando. Eu falei, e vocês beijam, rapaz? Entende? Aí você às vezes vê um casal na rua, o cara vai andando na frente e a mulher atrás. Não dá a mão. Aí fica assim, interessante, né? Porque quando estava lá com seus 20 anos, era um chamego para cá, um chamego para lá. Agora, né? E aí nessa brincadeira, é aquilo que eu falei. Aí é o que eu falei, né? Por exemplo, geralmente, adultério de homem é corpo, adultério de mulher é conversa. Às vezes o camarada é um poço de grosseria. Aí vem um que, não é Jesus não, mas é manso e suave. Aí, imagina, para alma faminta, até uma árvore parece doce. A mulher está carente de um cara carinhoso. Aí aparece um carinhoso, pilantra, mas conhece os Paranauê. Aí ela fica, que isso, bufo, já foi. Entende como é o negócio? Né? Então, e as mulheres? Deixa quieto, porque é o maior número do eleitorado. Então, vamos falar só mal de homem, que tá bom demais aqui. Certo? Então, a gente fecha, né, mostrando que, nessa perspectiva, a relação sexual não é um fim em si mesmo, na relação conjugal. Antes deve ser cativada dia a dia, nutrindo elevada consideração de um para com o outro. Então, é aquele caso. A mulher que tenta ser o máximo atraente possível para o seu marido faz por causa do casamento, não pelo sexo em si. O marido que é carinhoso com a esposa não é carinhoso só por causa do sexo em si. Percebe que assim, o sexo é um desdobramento. Só que qual é o problema? Na nossa sociedade erotizada, o sexo está em primeiro lugar. Aí que está o problema, certo? Então, geralmente, né, eu ia falar na cabeça do homem para implicar mais, mas eu acho que eu já bati demais no homem, deixa o homem quieto. Então, nessa situação, né, que a gente possa, né, observar a importância, né, dos livros poéticos para a nossa vida, para a nossa reflexão. E vamos orar para a gente ir embora? Amém? Amém. Querido Deus, muito obrigado, porque nós encerramos esse bloco aqui dos livros poéticos e que de alguma forma a gente possa meditar na situação de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ajuda a gente, ó Deus, a colocar em dia a nossa contribuição para o viver diário, para a nossa sociedade, para a nossa família, para a nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidarmos de nós mesmos. Muitas vezes estamos esperando um Salvador para fazer alguma coisa por nós, alguém para resolver alguma coisa por nós, e muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida. Que a gente possa olhar para os textos sagrados e aprender com eles que o Senhor nos colocou aqui para nós administrarmos aquilo que vem às nossas mãos e que nós não deleguemos as nossas responsabilidades para terceiros. Em vez de culparmos os outros, responsabilizarmos os outros, que tenhamos humildade e coragem para vivermos a nossa vida, porque nós somos quem iremos prestar contas ao Senhor naquele grande dia. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, minha gente. Até domingo.